Então, foi outro tema que nós tratamos a respeito de poderes da administração pública. Vamos botar aqui no alto. Poderes da administração. Lembrando que poderes da administração pública surgem como prerrogativas. Vou botar aqui, ó. Prerrogativas. Como privilégios que a administração pública possui. Portanto, esses poderes, e a gente já registra isso, vamos deixar registradinho aqui, esses poderes decorrem da supremacia do interesse público. Então, os poderes da administração pública são, na verdade, justificados levando em conta a supremacia do interesse público. É isso que justifica a existência de poderes, a existência de prerrogativas da administração pública. Tá bem? Então, deixa anotadinho aí. Vamos falar aqui de dois poderes que, de forma equivocada, são chamados de poderes, né? Nós vamos ter ali, na verdade, o poder vinculado e o poder discricionário. Poder vinculado e o poder discricionário. A administração pública, quando ela atua no mundo jurídico, levando em conta o princípio da legalidade, que está estampado no artigo 37, artigo 37, caput, da Constituição Federal, lá está dito que a administração deve obedecer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, além de outros princípios que nós temos no texto. Segundo o princípio da legalidade, a administração só pode atuar quando houver previsão legal. Ou seja, a administração, ela não tem a mesma autonomia que eu, você, nós temos. Em relação a nós, há a incidência do princípio da legalidade. Mas o princípio da legalidade a nós aplicável é aquele princípio que está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ou seja, se não houver lei, nós temos liberdade, nós temos autonomia, nós podemos fazer. Mas a administração não. A administração, se não houver previsão legal, ela não pode agir. Pelo menos, essa é uma visão a priorística do princípio da legalidade, aplicável ao indivíduo e aplicável à administração. Tá certo? Tá, beleza. Então, podemos afirmar que a administração pública somente irá atuar se houver previsão legal. A lei, e aí, eu, administração, olho para o texto, e eu percebo que naquele texto legal, eu não tenho liberdade para agir. A lei me traz todos os elementos para que eu venha a atuar. De forma objetiva, ela descreve tintim por tintim, e eu não tenho margem de liberdade. Eu não tenho liberdade. Ela estabeleceu uma linha tênue e eu tenho que caminhar nessa linha tênue. Quando a lei não dá ao administrador margem de liberdade, estabelecendo requisitos rígidos, objetivos no texto, eu tenho o poder vinculado ou função vinculada. Então, quando se fala de poder vinculado, podemos destacar aqui de maneira bastante simples, simplista até, vou colocar aqui, ó, não há margem de liberdade prevista em lei. Vamos parar para pensar aqui, por exemplo. Vamos olhar para um ato que é a concessão de licença,
que eu tenho no exercício do poder de polícia? É o poder de polícia preventivo, que se dá através da licença. Então vamos analisar essa situação. Poder de polícia preventivo, que se dá através da licença. Eu quero exercer a hotelaria. Então, eu construí um hotel e eu quero iniciar os trabalhos, a operação comercial, no meu hotel, no prédio que eu construí. Eu não posso simplesmente iniciar essa atividade. Eu tenho que ir ao poder público, obter a licença para o desempenho dessa atividade comercial. Então, eu preciso obter a licença. Eu preencho todos os requisitos que estão previstos na lei. Tem todos os requisitos definidos em lei. E eu preencho todos. A administração, ela pode me negar a licença nesse caso? Não. A licença é um ato vinculado. Se eu preencho todos os requisitos, a administração é obrigada a me conceder. Porque a lei não dá margem de liberdade à administração. A lei não outorga à administração margem de liberdade. Não dá a ela a possibilidade de fazer juízo de oportunidade e conveniência. A administração age, nesse caso, de forma vinculada, sem margem de liberdade. Noutras ocasiões, entretanto, a lei outorga ao administrador público uma certa liberdade. Então, eu tenho atuação discricionária, que se dá com margem de liberdade, outorgada pela lei. Portanto, a atuação discricionária, ela não pode se confundir com o arbítrio, ela não pode se confundir com a arbitrariedade. E por quê? A arbitrariedade é atuar à margem da lei, ou seja, fora da lei. A atuação discricionária não. A atuação discricionária se vale de uma margem de liberdade outorgada pela lei. Portanto, a lei me dá essa margem de liberdade. Por exemplo, vamos olhar para o servidor público. O superior hierárquico pode remover o subalterno para outra localidade? Os estatutos de servidores, em regra, permitem a remoção, admitem a remoção. E falam para a administração pública, você pode remover o servidor para outra localidade. Obviamente, quando fala pode, está dando uma margem de liberdade à administração. Está falando, olha, cabe a você fazer o juízo de valor, se é conveniente ou não a remoção. Então, quando se fala de poder discricionário, o que eu tenho aqui é um juízo de valor quanto à conveniência e oportunidade. Quando se fala de conveniência e oportunidade, estamos falando de mérito administrativo. Estamos falando de mérito administrativo, ou seja, são aspectos que não podem ser sindicados, pelo judiciário. Não há controle judicial que recaia sobre o mérito, tá bem? Agora, olha que interessante, pergunta que faço a você. O poder discricionário, ele é um poder ilimitado? Ele é um poder que não sofre restrições? Essa é a pergunta que se faz. O poder discricionário é ilimitado? Ele não sofre restrições? Errado. Primeira limitação ao poder discricionário, a gente já viu. A primeira limitação já está aqui no quadro. Ó. A primeira limitação está aqui. Margem de liberdade outorgada por quem? Pela lei.
Portanto, não pode o administrador público, a pretexto de atuar discricionariamente, valer-se de uma liberdade que não está na lei. Não, não, não. Ele tem que valer-se de uma liberdade que está prevista em lei. Portanto, o primeiro limitador do poder discricionário, vamos puxar aqui, ó. Limites. Limites. Ou limitadores. O primeiro deles é a legalidade. Tem que agir de acordo com a lei. Então, quais são os limitadores do poder discricionário? Quais são os limitadores do poder discricionário? Os limitadores do poder discricionário são, primeiro, legalidade, mas não só esses. Há outros dois princípios que são implícitos. Eles não são expressos, ao menos na Constituição não estão expressamente. Na Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo em âmbito federal, esses princípios são expressos, mas no texto constitucional não. Quais são esses princípios implícitos que surgem como limitadores da atuação discricionária? Primeiro, princípio da razoabilidade. E o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade nos dá a ideia de proibição de excessos. Proibição de excessos. Enquanto o princípio da razoabilidade me dá a ideia de coerência, adequação. Perfeito? Tá, vamos explicar aqui brevemente esses princípios. Mas já anote aí. Quais são os limitadores do poder discricionário? Quais são os limitadores da função discricionária da administração? Já temos aqui. O poder discricionário é limitado, primeiro, pela legalidade, depois pela razoabilidade e pela proporcionalidade. Esses daqui são os limitadores, as restrições, as condições impostas àquele que pretende exercer ou desempenhar uma função discricionária. Tá certo? Tá. Beleza, vamos aqui trazer aquilo que nós trouxemos em sala de aula quando falamos dessa situação. Vamos lá. Vamos a um ato discricionário praticado pela administração pública. A administração pública, ela pode permitir ao indivíduo o porte de armas de fogo. Tá? Então eu tenho ali a autorização para portar arma de fogo. A autorização, neste caso, também é um exemplo de poder de polícia preventivo. Nós não falamos agora há pouquinho, da licença? Falamos, não falamos? Licença para desempenhar atividade de hotelaria? Sim, a licença também é um ato de materialização em que materializa o poder de polícia preventivo. A autorização também é. Então, para eu portar arma de fogo, eu não posso simplesmente pegar a arma de fogo, botar ali no coldre, botar no bolso e sair de boa. Eu não posso. Eu tenho que ir ao poder público e pedir a autorização para portar arma de fogo. Só que a autorização, diferentemente da licença, a autorização é discricionária. Mesmo que eu preencha todos os requisitos definidos em lei, a administração pode me negar. No caso da licença, lembra da hotelaria? No caso da licença, não. Se eu preencho todos os requisitos estabelecidos em lei, a administração tem que me dar a licença. Licença é vinculada, a autorização é discricionária. Perfeito. Eu fui ao poder público, com toda a documentação, fiz todos os exames, portanto, preencho todos os requisitos definidos em lei.
E o poder público me permitiu portar arma de fogo. Eu estou portando arma de fogo. O poder público pode revogar esse porte? Pode. Do mesmo modo que o poder público tinha a liberdade de outorgar o porte de arma, me permitir, me autorizar a portar arma de fogo, ele pode retirar, ele pode revogar. Só que para ele revogar, ele precisa justificar. Ele precisa dizer, está revogando por quê? Está revogando por qual razão? Imaginemos que eu resida na frente da minha casa, passe um córrego, um riozinho passa ali na frente da minha casa. E num dado momento, num momento da vida, nós tivemos ali uma chuva torrencial e o leito do rio subiu. Houve ali uma inundação, o nível do rio subiu. A administração pública, ela pode retirar o porte de arma? Ela pode. E ela vai lá e retira, fala, revoga o porte de arma do Júlio, porque o rio que passa na frente da casa dele subiu o nível de forma excessiva. Pergunto, essa revogação respeita a lei? Respeita. Porque a lei fala, cabe à administração fazer o juízo de valor, escolher o motivo que lhe entende, que acha conveniente. E ela escolheu. Ela escolheu qual motivo? O fato de o rio ter subido o nível. Tá. Respeitou a legalidade. Mas eu pergunto, é um motivo adequado? É coerente? Não é. Afronta a razoabilidade. Tá bem? Afronta a razoabilidade. Então, anote o que tem no quadro. Tá? Vou só pegar uma água aqui ao lado e a gente prossegue em relação a poderes da administração. Destacamos aí o quê? Destacamos poder vinculado e poder discricionário. Agora eu estou feliz. O Luiz está na área. Tá bom, então estou feliz. O Luiz está aí, vamos seguindo, tá bem? Quem estiver assistindo a aula dos nossos alunos, pode entrar lá no chat. Só manda um oizinho ali, só para eu ter aqui a noção de quem é que está acompanhando a aula, tá? Isso demonstra interação também. É ruim ficar aqui sozinho, sabia? Então, vá lá, manda um oizinho para a gente lá. Então vamos lá. Vamos seguir com o nosso trabalho em relação a poderes da administração pública. Tá bem? Eu vou apagar o quadro. Por favor, dê um print aqui e coloque isso daqui lá na área, lá no grupo, no nosso grupo de estudo. Pode tirar o print aqui e joga lá no grupo de estudo, por gentileza, que a gente já prossegue.
Então vamos lá, vou apagar o quadro agora, tá? Então nós temos aqui os poderes da administração pública que nos dão a ideia de prerrogativas que a administração pública tem. Então eu posso dizer que a administração pública ela usa do poder, correto? Perfeito. Então quando se fala de poderes da administração, vamos colocar aqui, ó, que a administração ela faz o uso do poder. Então ela faz o uso do poder. Quando tem-se o uso do poder, o uso dos poderes, eu estou diante de uma conduta legal, que está prevista em lei, portanto está tudo certinho, tá bom? Então tem o uso de poder, que é o desempenho regular, legal, das prerrogativas da administração pública. Desempenho regular, legal, das prerrogativas da administração pública. Mas, infelizmente, a gente encontra em alguns momentos o abuso de poder. No abuso de poder, olha o prefixo que a gente tem, tá? Abuso de poder. No abuso de poder, a conduta é ilegal. Ilegal. E quando eu falo ilegal, o termo ilegal ali, ele deve ser interpretado em sentido amplo, havendo afronta aos princípios, como também afronta às regras. Tá. Em sala de aula, durante o nosso trabalho, nós destacamos a distinção entre princípios e regras. Tá. Então, quando eu falo que o abuso é uma atuação ilegal, estou dizendo que o abuso, quando a administração pratica o abuso, ela está afrontando a um princípio ou a uma regra. É uma conduta irregular. Está errado. Uso de poder, de boa, tranquilo, é legal. Abuso de poder é ilegal, havendo afronta a princípios ou a regras. O abuso de poder, todavia, esse abuso de poder, ele se divide em duas espécies inicialmente. Ele se divide inicialmente em duas espécies. Essas duas espécies são constantemente cobradas em prova. Essas duas espécies são constantemente cobrados em prova. E quais são essas espécies? A primeira delas é o excesso de poder. Excesso de poder. A segunda é o desvio de poder ou desvio de finalidade. Então nós temos as duas modalidades de abuso. Abuso de poder que se dá através do excesso e o abuso de poder que se dá através do desvio. Abuso de poder que se dá através do excesso e abuso de poder que se dá através do desvio. Anotem no quadro exatamente o que nós temos, tá? Então vamos lá. Prestem muita atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós já sabemos que a administração não pode atuar se não houver lei.
ela só pode agir se houver lei. Correto? Correto. Portanto, nós vamos pegar aqui do lado de cá, tá? Bem aqui no cantinho. A lei, ela estabelece uma certa atribuição. Ela estabelece uma atribuição. E ela vai entregar essa atribuição para quem? Para uma pessoa jurídica. Por exemplo, para a União. Essa lei irá definir, dentro da pessoa jurídica, qual é o órgão que irá exercer essa atribuição. Vamos imaginar Receita Federal. Então, a lei definiu pessoa jurídica e o órgão. E ela vai definir, dentro do órgão, qual é o agente. Por exemplo, um auditor da Receita. Então, o que a lei está fazendo aqui? Ela está estabelecendo o círculo de atribuições de um sujeito. Vamos colocar aqui, agente público. Então, a lei está definindo qual é o círculo de atribuições. Isso é chamado, em direito administrativo, de competência. Então, a lei, ela define qual é a pessoa jurídica competente, ela define qual é o órgão competente e ela define qual é o agente competente. Só que esses sujeitos, pessoa jurídica, órgão e agente, só podem atuar dentro daquele círculo de atribuição que lhe for acometido pela lei. Mas, eventualmente, isso acontece, infelizmente, muitas vezes. O que acontece? O agente público, ele extrapola os limites de sua competência. Ele extrapola os limites de sua competência. Ou seja, ele vai além da competência que lhe fora permitida pela lei. Ele vai além das atribuições definidas em lei. Ele ultrapassa os limites de sua competência. Quando ele ultrapassa os limites de sua competência, ele está praticando o excesso de poder. Então, excesso de poder ocorre quando o sujeito ultrapassa os limites de sua competência. Ele pratica o ato sem possuir a competência legal para tanto. Ele pratica o ato sem que possua competência legal para tanto. Isso é excesso de poder. Vamos trazer aqui alguns exemplos que a gente pode encontrar, né? Os estatutos dos servidores públicos prevêem autoridades competentes para aplicar penalidades aos servidores. Então pega lá, por exemplo, o presidente da República pode aplicar pena de demissão. Abaixo do presidente, as outras autoridades podem aplicar penalidades mais brandas. Demissão não pode, mas podem aplicar outras. Por exemplo, suspensão, até 90 dias. Há outras autoridades ainda mais abaixo lá, que só podem aplicar suspensão de 30 dias. Então imaginemos eu, diretor de secretaria, a lei diz, olha, o diretor de secretaria pode aplicar uma suspensão de até 30 dias. E eu faço o quê? Eu aplico uma suspensão de 90 dias. Perceba que o círculo de atribuições que eu tenho é de 30 dias. Eu ultrapassei e muito a competência que eu tenho. Aqui eu tive o abuso de poder na modalidade excesso de poder.
Então, abuso de poder na modalidade excesso de poder. Perfeito? Tá, tranquilo isso, hein? Tranquilo. Vamos para esse outro aqui. Desvio de poder ou desvio de finalidade. No desvio de poder ou desvio de finalidade, o sujeito, ele pratica o ato com finalidade diversa daquela prevista em lei. Então, o sujeito pratica o ato com finalidade diferente daquela que está prevista em lei. Anote aí. O sujeito pratica o ato com finalidade diferente daquela que está prevista em lei. Vamos lá. A princípio, a atuação do agente público é para satisfazer o interesse público. Então vamos anotar aqui. Qual que é a finalidade geral que a gente tem? Finalidade geral, qual é? O interesse público. Esse interesse público se materializa através de alguns princípios. Princípio da finalidade pública e o princípio da impessoalidade. Ou seja, o agente público, quando ele atua de forma impessoal. Ele não pode, a pretexto de exercer uma função dele, buscar satisfazer interesse privado. Não. Quando ele realiza a sua função objetivando alcançar finalidade outra que não aquela definida na lei, ele pratica o abuso de poder na modalidade de desvio de poder ou desvio de finalidade. Agora, a pergunta é, no desvio de finalidade ou desvio de poder, há afronta a qual princípio constitucional? Princípio da impessoalidade. Porque a atuação do agente público deve ser impessoal. Ele não pode buscar o fim pessoal, ele tem que buscar o fim público. Então, quando ele atua com desvio de poder, ele está buscando satisfazer finalidade outra, afrontando a impessoalidade. Tá certo? Então, vamos lá. Imaginemos o sujeito que pretenda remover o subordinado para outra localidade. Ele pode fazê-lo? Pode. A lei permite, nós já falamos, a remoção é um ato discricionário. Só que ele remove o servidor para outro local porque ele tem raiva do servidor, porque ele tem ódio daquele servidor. Observe que ele está praticando a remoção para atender um sentimento pessoal. Isso é desvio de poder ou desvio de finalidade. Tá bem? Então vamos lá. Em síntese, o excesso de poder é afronta à competência. O desvio é afronta à finalidade. Tá bem? Então esses são as duas espécies que a princípio encontramos em relação a abuso de poder. Mas a doutrina traz um outro tipo de abuso, que nós vamos notar aqui em cima, ó. O abuso que se dá através da omissão. A omissão pode constituir um abuso de poder? Pode. A omissão pode constituir um abuso de poder? Sim, pode. Isso pode acontecer. Vamos lá, vamos parar para pensar aqui um pouco, refletirmos, vamos refletir juntos, tá? Então vamos refletir juntos. Nós sabemos que a administração pública, ora, ela atua de forma vinculada, sem margem de liberdade. A administração fala para ela, faça, e ela tem que fazer. A lei fala, faça, e ela tem que fazer. Não há margem de liberdade. Noutras ocasiões,
Noutros momentos, entretanto, a lei fala para o administrador: você pode fazer, você pode realizar. Portanto, dá a ele uma margem de liberdade. Neste caso, inclusive, ele fala: não vou fazer não. Ele pode não fazer. Ora, então, professor, você está me dizendo que em um dado momento o agente é obrigado a fazer, não podendo se omitir? No outro momento, a lei lhe permite a omissão, a lei lhe permite que ele não faça, a lei lhe permite que ele desempenhe ali aquilo que chamamos de uma atuação discricionária. Então, quando o sujeito se omite, havendo uma permissão legal para tanto, há abuso de poder? Não há. Não há. Se a omissão é legitimada, se a omissão está prevista na lei como possível, não há que se falar em abuso de poder. Agora, haverá a omissão quando estiverem presentes todas as situações que justificam o atuar do agente público e ele não atua. Quando toda situação fática que demandaria uma atuação do agente público estiverem presentes e ele não atua. Aí eu tenho uma omissão. Então, quando estão presentes os elementos necessários para um agir obrigatório e ele não atua, eu tenho uma omissão. Então a omissão se dá quando ele descumpre numa situação fática, o dever de agir. Quando ele descumpre numa situação fática o dever de agir. Então, aqui no quadro nós temos a síntese do que foi falado em sala de aula a respeito do uso e abuso de poder, tá bem? Esse tema aqui, bastante bem explorado. Eu vou liberar espaço para vocês, printem a tela e joguem lá no nosso grupo, por gentileza. Então vamos lá, agora eu vou apagar o quadro para a gente seguir em relação a outros poderes. Nós vamos falar do poder disciplinar, do poder hierárquico, do poder regulamentar e do poder de polícia, tá? E aí a gente fecha o nosso pacotinho, a nossa revisão, bastante conteúdo tratado aqui. Quem não está assistindo está perdendo muito, tá bem? Mas eu sei que o pessoal vai rever depois, tá? Mas se você está revendo e você não é dos nossos alunos, você não faz parte do nosso grupo de estudos aqui direcionado para a OAB, aqui embaixo do vídeo você irá encontrar um link direcionado aos nossos cursos. Tem cursos direcionados para a preparação para o exame da OAB, tá bom? Então clique aí embaixo, vá lá, clique e conheça os cursos que nós temos. Nós temos curso presencial em São José do Rio Preto e cursos online, tá? De primeira e segunda fase. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Mas vamos lá, vamos seguir no nosso trabalho aqui, tá? Vou apagar o quadro agora e nós vamos falar de outros poderes que nós temos. Vamos falar do poder disciplinar. O poder disciplinar, ele é conceituado como a prerrogativa que tem a administração pública de, primeiro, apurar a infração e aplicar a sanção a quem apurar a infração e aplicar a sanção. Agora vamos botar aqui os destinatários, né? Destinatários.
apurar a infração e aplicar a sanção primeiro aos agentes públicos. E depois aos particulares agora, não são quaisquer particulares, são particulares que possuem uma relação jurídica especial com a administração pública. Uma relação jurídica qualificada, uma relação jurídica especial com a administração pública. Vamos lá. O que eu quero que você entenda inicialmente é que todos esses destinatários possuem uma relação jurídica especial com a administração. Os agentes públicos, pelo simples fato de serem agentes públicos, estão sujeitos a regras específicas. Mas há particulares que, não sendo agentes públicos, também estão sujeitos a regras específicas. Vamos entender, né? Vamos lá. Imaginemos o seguinte: uma empresa de transporte coletivo. A gente sabe que nós temos diversas empresas de transporte coletivo. Algumas dessas empresas celebram contrato com o poder público. Portanto, essa empresa que celebrou um contrato com a administração pública é um particular que tem uma relação jurídica especial com o poder público. Ou seja, há cláusulas contratuais que regem aquela relação jurídica. Então, essa pessoa jurídica, no caso, é um particular. Está sujeito ao poder disciplinar? Sim, porque possui uma relação jurídica especial com a administração. Aí você deve estar se perguntando: ora, professor, dê-me um exemplo de uma pessoa física que esteja nessa situação. Dou um exemplo simples. O aluno de uma universidade pública, o aluno de uma escola pública. Esse aluno é particular, mas na hora que ele assina o termo de admissão, que é a matrícula, faz matrícula na escola, ele assina um termo de admissão. Esse termo de admissão faz com que esse particular se sujeite a regras específicas. Se sujeite a regras específicas da instituição. Portanto, poder disciplinar. Então vamos lá. Vamos olhar primeiro para o agente público. O agente público, ele tem, pelo fato de ser agente público, deveres frente à administração pública. Ele possui deveres em relação à administração. Descumprimento desses deveres gerará responsabilização. Normalmente está previsto nos estatutos dos servidores, onde há deveres, proibições. Se ele descumpre um dever ou pratica um ato proibido, o que eu tenho? Eu tenho uma infração funcional. Cabe à administração, então, apurar a infração e aplicar a sanção a quem? Ao agente público que descumpre os seus deveres, que pratica atos proibidos. Tá bem? Beleza. Os particulares, como eu havia dito, aquele que fez um contrato com o poder público ou aluno que ingressou na escola pública, ele assina um termo, em razão desse termo, ele se sujeita a essas regras específicas. Perfeito. Portanto, poder disciplinar. Se ele descumpre esses deveres do termo de admissão, ele pode até ser expulso da instituição. A empresa que descumpre o contrato sofrerá sanção, pode sofrer uma multa. Então, tudo isso é poder disciplinar. Então, podemos afirmar, diante disso que nós acabamos de destacar, que o poder disciplinar, ele parte de um pressuposto.
E qual é o pressuposto? Existência de relação jurídica especial. Esse pressuposto, em direito administrativo, é chamado de supremacia especial. Supremacia especial. Tá, nós vamos perceber que essa supremacia especial é o que irá diferir o poder disciplinar do poder de polícia. É o que irá distinguir o poder disciplinar do poder de polícia. Ora, professor, agora bugou de vez. Agora eu não estou entendendo nada. Tá sim, espera aí que nós vamos mostrar aqui. Preste atenção. Vem cá. Vamos pegar um exemplo, tá? Imaginemos uma empresa de transporte coletivo. O nome da empresa, Gato Azul. A empresa chama Gato Azul. Essa empresa, ela tem vários ônibus lá na sua garagem. Então aqui, eu estou lá na garagem da empresa. A empresa Gato Azul tem vários ônibus. E essa empresa tem dentro da sua garagem o local para abastecer os veículos. Então aqui ela tem um autoposto de combustível. Perfeito, dentro da empresa. Tá, vamos lá. Imaginemos que nesse autoposto da empresa teve vazamento de combustível que caiu do lençol freático. Vazou combustível dos tanques e contaminou o solo e a água subterrânea. Contaminou. Dano ambiental. Se houve dano ambiental, o que vai rolar aqui? Certamente o IBAMA, Instituto Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente, o IBAMA irá aplicar uma sanção a essa empresa. O IBAMA irá autuar a empresa e aplicar uma sanção. Perfeito. Pergunta que lhe faço. Essa sanção aplicada pelo IBAMA é exercício do poder disciplinar ou do poder de polícia? Essa sanção aplicada pelo IBAMA é exercício do poder disciplinar ou do poder de polícia? Ponto de interrogação. Não vamos responder agora. Deixa isso do lado. Já já a gente volta. Vamos analisar um outro ponto agora. Essa empresa Gato Preto, Gato Azul, não é Gato Preto, Gato Azul, a empresa Gato Azul, ela tem um contrato com a prefeitura. Ela tem um contrato com a prefeitura. Qual é o contrato que ela tem com a prefeitura? Transportar os alunos de escola pública, especialmente da zona rural. Então, ela tem aqui o transporte público. Transporte público. Por uma razão qualquer, essa empresa, naquele dia em que vazou o combustível, essa empresa não abasteceu os ônibus e ela não prestou o serviço público. Não prestou o serviço. Se ela não prestou o serviço, ela descumpriu cláusula contratual. A prefeitura faz o quê? A prefeitura, o município, né? Prefeitura aplica uma sanção à empresa por descumprimento de contrato. Então, aplicou-se uma sanção à empresa por descumprimento de contrato. Inadimplência contratual. Uma concessionária
ela não cumpriu o contrato. Portanto, a aplicação de uma sanção. Agora sim, agora nós vamos analisar as duas situações. Vamos verificar as duas situações. Vamos juntos aqui. A multa ou a sanção aplicada pelo IBAMA poderia ser aplicada a qualquer outra empresa que tivesse um posto de combustível e vazasse combustível no solo e na água subterrânea? Sim. Portanto, essa sanção, ela é dirigida a quem? A qualquer um que contamine o solo. Portanto, essa sanção não é baseada numa relação jurídica especial. Essa sanção é baseada numa relação jurídica geral. Portanto, tem como pano de fundo a supremacia geral. Já que essa sanção seria aplicada a quem? A qualquer um que viesse a contaminar o solo e a água. Se é uma sanção decorrente da supremacia geral, aqui eu tenho poder de polícia. Aqui eu tenho poder de polícia. O poder de polícia, portanto, é aquele que se justifica levando em conta uma relação jurídica específica. Uma relação jurídica especial? Não. O poder de polícia se justifica numa relação jurídica comum, geral, dirigida a todos. Se a sanção que está sendo aplicada poderia ser aplicada a qualquer pessoa que estivesse naquela situação, poder de polícia. Agora vamos lá. A empresa Gato Azul tinha um contrato com o poder público. Não prestou o serviço público. A prefeitura fez o quê? Aplicou uma sanção. A pergunta que lhe faço: essa sanção aplicada pela prefeitura, essa sanção aplicada pelo município, poderia ser aplicada a qualquer empresa, qualquer uma? Não. Somente àquela que possui com o poder público uma relação jurídica especial, uma relação jurídica adjetivada. Portanto, não poderia ser qualquer pessoa. E se é uma relação jurídica especial, adjetivada, aqui eu tenho o poder disciplinar. Portanto, aqui a sanção se justifica pela relação jurídica especial, portanto, se justifica pelo poder disciplinar. Tá bem? Anote isso que está no quadro, printe o quadro, tá? É o seguinte, meus amigos, fizemos uma revisão até esse ponto da matéria, depois a gente faz outras revisões. O que nós teremos? Todo sábado pela manhã, nós vamos fazer revisão dos temas abordados durante as aulas, tá bem? Na próxima semana nós teremos aulas de diversas matérias, mas apesar de serem aulas de diversas matérias, permanecemos aqui aos sábados fazendo as nossas revisões, tá bom? Agradeço imensamente a presença de vocês e vamos caminhando juntos aí, tá? Lá no grupo de alunos, mande as perguntas, dúvidas, vamos trocando ideia, porque como eu disse durante a semana, o nosso trabalho começa de forma intensiva, puxado pra caramba até o dia da nossa prova, tá? Obrigado pela presença de todos vocês, grande abraço e vamos seguindo junto aí. Até mais.